força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is known as a word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is known as a word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o primeiro episódio de muitos que faremos com os membros do BNI. Pode contar histórias reais e de sucesso para que você tenha familiaridade com a nossa vida, o nosso dia a dia dentro do BNI. Algumas coisas que você pode se perguntar é por que teremos legendas em inglês. É porque se o BNI hoje tem 300 e quase 20 mil membros no mundo, em 77 países, é porque é uma organização mundial. E assim sendo, acredito que precisamos sim de legenda em inglês para que a gente possa se fazer entender no mundo inteiro. O propósito é que mais pessoas possam vivenciar, ouvir, entender, saber o porquê fazemos o que fazemos e como fazemos. Acreditando na máxima de que o BNI é para todo mundo. Nem todo mundo é para o BNI. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adelaide Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga, aqui, interior de São Paulo. E para o nosso primeiro episódio, não podia deixar de ser uma mulher, né? Todo mundo que me conhece sabe o quanto que eu falo sobre o empreendedorismo feminino, sobre essa luta que é ser mãe e ainda empreender, né? Eu, mãe de 5, sei que não é fácil e não que seja para os homens, mas para a mulher é muito mais difícil. E hoje a gente recebe aqui Flávia Carron, da equipe Pride, da região de Itapetininga. Ela que é arquiteta da Inata Arquiteturas. E é um prazer receber você aqui hoje. Saber que a primeira vez que eu vi você dentro da equipe, você já era presidente quando eu entrei, eu olhei e é alguém que eu quero um dia conversar, sentar e ouvir a história dela. Bacana. Porque ela me representa. E isso para mim, eu lembro naquele 5 de outubro, ele foi muito forte. Porque eu acho sempre que histórias, elas conectam as pessoas. E passei a ser uma boa ouvinte, depois que me apropriei da metodologia do BNI, e acho que você é uma boa ouvinte. E se posiciona muito bem quando precisa falar. Muito obrigada por ter aceito esse convite, de verdade. Seja bem-vinda. Obrigada, Dê. Nossa, fiquei lisonjeada agora com essa sua fala. Obrigada, de verdade. Me fala uma coisa. A gente tem uma perguntinha que a gente faz toda reunião. Tá. E você é quem puxa a pergunta ultimamente, porque você é presidente da verdade. equipe. Por que BNI? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que pela questão de valores, né? Eu fui criada dentro de uma família estruturada com pai, mãe, avô, sempre participando muito, né? Ativamente da educação das crianças. E foram passados pra gente muitos valores, né? Desde o começo, né? Meu pai e minha mãe são pessoas que prezam muito por isso. E dentro do BNI, eu percebi, assim, que existem valores, né? Que têm um propósito, esses valores, que eles estão conectados entre si e que existe um método para você aplicar esses valores, né? E são valores que fazem sentido para mim, assim, dentro da filosofia de vida que eu trago. Então, acho que é por isso o BNI. Quanto tempo faz que a Flávia está dentro do BNI? Bom, eu entrei no BNI em outubro de 22, né? Então, tá dando aí 1 ano e meio. Agora, eu renovo a minha anuidade em outubro agora de 24. Vai ser meu 2º ano. E a gente sabe que quando a gente participa de coordenações ou de trios de liderança, a gente vive mais intensamente.
né? Então, 1 ano e meio seria para um membro que não participou de coordenação ou de trio de liderança. Mas quando a gente participa, a gente sabe o quanto intenso é a vivência do BNI, né? Você começa, e é muito interessante a gente sempre começar nos valores, como esses valores têm significado na vida da gente, né? Porque é impossível a gente conversar com alguém dentro do BNI e não sair algum valor para ser falado sobre, né? A gente sempre traz os valores porque realmente eles muitas vezes permeiam a vida pessoal, né? A nossa casa, a nossa empresa, né? Eu acho que é por conta da cultura, né, do BNI. Tem uma cultura muito forte. Então, esses valores, eles estão muito presentes em toda a reunião. Ele está presente nas conversas que a gente tem pelo WhatsApp, nos grupos de liderança. Então, os valores, eles estão muito presentes, né? Então, não tem como você conversar membro a membro BNI sem que algum valor surja. Porque ele está enraizado ali na nossa cultura, né? Então, isso vem naturalmente. Qual seria o valor que você vê como fundamental para a sua vida? Olha, eu não consigo dizer um, tá? Eu vou dizer 2, porque eu acho que é o que me representa mais. Primeiro, o Giver's Gain, que eu acredito que seja o que a maioria dos membros acabam colocando, né? Porque, assim, ser givers, eu acho que, na minha interpretação, não é que você nunca queira ser gain, né? É uma pessoa que contribui, que dá, mas ela não espera um retorno de forma imediata. É lógico que ela espera um retorno. Isso é natural. A gente faz, tudo que a gente faz, a gente espera um retorno um dia. Mas não de forma imediata, não de forma obrigatória. Né? Então, acho que isso é ser givers. A falta de ser givers, para mim, é o primeiro ponto. E, segundo, a aprendizagem contínua. Porque eu sou uma pessoa que sempre gostou de estudar. E, para mim, aprender continuamente é fundamental. Né? Eu acho que assim, a gente está aqui nesse mundo para evoluir, para crescer. Né? Então, a aprendizagem contínua traz isso para a gente, permite que a gente cresça e evolua sempre. Então, acho que esses são os 2 valores que me norteiam. Eu não sei se você alguma vez já ouviu, Flávia, mas a gente às vezes escuta, né? A frase assim, mas é dom, né? Fazer networking é dom. Você nasceu sabendo fazer, né? E eu falo, gente, a pessoa, ela não é membro, né? Quando ela faz uma pergunta assim, porque se fosse, né, ela saberia do arsenal que a gente tem à disposição para aprender a fazer de forma efetiva um network de qualidade, né? E tudo é treinável, né? São habilidades que são treináveis. Então, a aprendizagem, você estuda, né? Você evolui ponto a ponto, dia a dia. Então, isso que o BNI dá pra gente, todas essas chances de estudar, né, continuamente, é maravilhoso. A infinidade de podcasts, de workshops que a gente tem acesso, né, é um valor imensurável. É uma verdade. E aí fica a dica para você aqui que está acompanhando e assistindo. A gente tem tudo isso dentro o que a gente chama da Universidade do BNI, dentro do Business Builder. Mas você não é membro. Como é que eu faço para ter acesso? Vai no Spotify, procura BNI Brasil. Lá tem à sua disposição os podcasts do Ivan. Já é um começo para você aprender um pouco, né, com quem está há 39 anos fazendo essa forma de fazer negócio diferente, né? Desses valores, Flávia, me fala o que é que você hoje consegue olhar dentro da sua empresa e ver como você aplicou. É um valor para você fundamental, você entrou no BNI, você entendeu aqueles valores todos e esse é o que eu uso continuamente dentro da minha empresa. Atitude positiva. Eu acho que esse é o principal. Porque dentro do universo da arquitetura, a gente tem pontos ali que a atitude positiva, ela testa a gente todo santo dia. Então, pra gente é o que é aplicável ali todos os dias, né? Desde a nossa criatividade, porque você sair do seu lugar comum e criar algo novo é uma atitude positiva, né? Você tá saindo da sua caixinha, né? E indo pra fora e vendo coisas novas. Então, isso é uma atitude positiva. Ninguém faz arquitetura sozinho, né? É um conjunto multidisciplinar. Então, quando você envolve tantas outras profissões, tantos outros profissionais, né, dentro de um mesmo propósito, né, que é fazer um projeto, fazer algo ser construído, a gente precisa de atitude positiva dentro dessa colaboração, né? E também sobre os problemas. Obra, gente, dá problema. Né? Não tem como não dar. Então, atitude positiva na hora de resolver esses problemas, né, é uma coisa que o BNI traz muito, gente, é foco na solução, não foco no problema. Vamos focar na solução e encontrar essa solução. Isso é muita atitude positiva, né? E a gente tem que olhar para o problema, temos, para ver qual é a origem desse problema,
sanar essa origem, resolver para que não aconteça de novo, né? Mas o foco principal é a solução. Sim. Né? E isso é o resumo da atitude positiva, né? Sim. Gente, foco na solução é atitude positiva. A gente sabe que uma das máximas do Ivan é tudo que você focar vai crescer. Exato. Então, se você foca no problema, você vai se tornar uma grande pessoa Criadora de problemas. criadora de problemas. Porém, se você focar em soluções, você também vai se tornar uma pessoa apta a resolver. Porque você sempre está enxergando a solução. Você focou a solução das coisas e não os problemas. Tudo que você focar na sua vida vai crescer. Então, escolha qual é o foco que você vai ter na vida, porque inevitavelmente ele vai crescer. E isso a gente vê no nosso dia a dia do BNI, né? Sim. Me conta, porque aí eu acho que é bom a gente falar, quando a gente está falando com a presidente, né? De uma equipe, e a Flávia é presidente da equipe Pride aqui na região de Itapetininga. Como é ser líder de líderes? É um desafio, né? É um desafio. E eu acho que esses valores todos que permeiam, né, o BNI, que dão essa permeabilidade para todos nós, é o que norteia. É você ter atitude positiva dia a dia, porque são seres humanos, lidando com seres humanos, pessoas que erram, pessoas que não têm um dia bom, e que a gente precisa sempre olhar para aquela pessoa como um ser humano, né, em primeiro lugar, antes de ser um profissional. Eu gosto muito da frase que a Verônica falava muito isso. Antes de um CNPJ, existe um CPF, né? Então, a gente tem que olhar para a pessoa como um ser humano, né? E ali dentro dessa equipe de liderança, a gente é um conjunto, a gente é um time, né? Cada um fazendo a sua parte e cumprindo com o propósito, né, de gerenciar a equipe e fazer com que a equipe decole. Olhar para as pessoas antes de enxergar a empresa e enxergar a história delas, né? Exato. E Se respeitar. conectar com a pessoa, né? É um dos valores também, né? Sim. Né? Conexões. Sim. Então, relacionamentos de qualidade, né? Criar Sim. relacionamentos. Então, é o que o Givers também faz, né? Você ser Givers também faz com que você crie conexões profundas com as pessoas, né? Eu acho que a equipe de liderança, ela é totalmente Giver. Porque ela dedica o seu tempo, né, para fazer cada função que a gente tem dentro da equipe. Então, acho que o primeiro exemplo que a gente vê de um membro sendo Givers é ele contribuindo numa equipe de liderança. E eu erroneamente ia falar o seguinte agora. E sem ganhar nada em troca. O que é uma mentira. Financeiramente a gente não ganha nada Ok, em troca. é verdade. Mas em evolução, Adelaide do céu, vejo por mim. Não é? Eu estou saindo, vou passar o bastão da presidência agora para o Alexandre, mas a conversa que eu tive com o Cristiano e com a Fernanda também, quando eu fui assumir a presidência, foi, assim, definitiva para mim, assumir essa presidência, porque eu vinha de uma coordenação de mídias e eventos, que era uma coordenação que estava ali junto com o ST, né? Então, ST é secretário tesoureiro, então a gente trabalhava em conjunto. Né, aparecia e tal, mas, gente, eu pegava o microfone para falar na minha contribuição da semana, na hora de fazer o meu pitch ali da reunião, não era uma atuação assim tão forte, né? E aí veio o convite para ser presidente. Aí a gente estava num happy hour, eu, Cristiano e Fernanda. Aí Cristiano fala, eu acho que você devia aceitar. Eu olhei para a cara dele e falei, hã? Como assim? Eu falei assim, Cris, eu pego no microfone, minha mão treme, eu fico nervosa, eu começo a transpirar, eu não consigo ficar com o microfone. Eu acho que vamos deixar para a próxima, eu preciso melhorar. Ele falou assim, não, é agora, porque daí você melhora agora. Tá na hora de você melhorar isso. Então você aceite a presidência e saia outra pessoa de quando você entrou. A hora que ele falou para mim, saia outra do que você entrou, eu falei, tá bom, vamos. E aí eu aceitei a presidência. E eu falo, tô saindo outra do que quando eu entrei. Assim, em relação a isso, a oratória, a não ter medo na hora de... Um gelinho dá, uma ansiedade dá, é normal, é natural, mas não existe mais aquele pavor de pegar o microfone na mão e ver que a mão tá tremendo igual bambu no vento, sabe? Então, isso mudou muito a minha vida, muito. Então, a gente pode dizer que BNI não é só crescimento profissional. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Para mim, o crescimento pessoal tá lado a lado ali entre profissional e pessoal, sem dúvida. Como crescimento pessoal, foi maravilhoso. Principalmente essa questão da timidez, né, e do medo de falar em público. Isso foi uma mudança de águas para mim, BNI. E isso é construção, né, Flávia? É, construção, é dia a dia, né? Eu estudei bastante, acessei muitos workshops no Builder sobre oratória, sobre falar em público, sobre me conectar com as pessoas, e isso foi crescendo, é uma plantinha, você vai regando aquela plantinha, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e fica estruturada.
né? É um processo. Ou seja, você não ficou sentada, né, esperando que as coisas acontecessem, né? Não, de jeito nenhum, até porque não faz muito meu tipo. Então, estudar, ir atrás e a gente tem uma rede de apoio, né? Eu falo assim que a nossa equipe do BNI não são só conexões profissionais, né? Existe uma rede de apoio pessoal ali dentro, né? Muitos problemas, às vezes, que eu enfrento na minha profissão dentro do meu escritório, que eu consulto pessoas ali dentro da equipe uma conversa ali no momento de network do café da manhã, da reunião, né, no momento do happy hour. Então, a gente troca figurinhas, né, a gente troca experiências e o que um fez deu certo, a gente aplica no nosso e a gente não caminha mais sozinho, a gente caminha em conjunto, né. Eu tenho uma sócia dentro do meu escritório que é maravilhosa, está sempre comigo, né, a Marcela, e a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre a importância que o BNI traz dentro para o nosso escritório. Né? Essa troca de conhecimento e de informações, ela é muito rica. E como é bom a gente observar e a gente ver o desabrochar, né, dessas pessoas que passam. Eu acho que hoje você já consegue olhar nos outros, nos novos, naqueles que chegam, né? Uhum. E você olha, às vezes a mãozinha tá tremendo, né, para fazer a primeira apresentação semanal. E tá tudo bem se acontecer isso com você também. Mas que isso vai deixar de acontecer. Porque você vai agir, né, com naturalidade. Depois de um tempo que você está fazendo toda semana, você vai fazer seus 30, 45 segundos. Você vai falar sobre a sua empresa durante 50 vezes no ano. É muito treino. É fazer do mesmo sempre. Então, você acaba se habituando com aquilo. Né? Acaba ficando normal para você pegar um microfone e ter 45 minutos para falar o que é a sua empresa, qual é o seu diferencial e qual é a conexão de negócio que você busca. Né? Então, hoje, se a gente tiver uma conversa, Flávia, esse é fulano, faz tal coisa, olá, sou a Flávia da Finata Arquitetura, tal. Eu consigo dizer, em resumo, o que minha empresa faz, qual é o meu diferencial, assim, em 40 segundos. Não fica cansativo, não fica chato para ninguém e mudou totalmente. Eu lembro que logo quando eu entrei, me disseram assim, você precisa aprender a falar em 30 segundos o que sua empresa faz de uma forma interessante e não interesseira. Eu, gente do céu, como é que eu vou fazer isso? Em 30 segundos. E aí depois foram me ensinando, né, quais são as dicas para você fazer uma apresentação semanal boa, né? A apresentação semanal, para você que está nos ouvindo, é aquilo que a gente faz todas as semanas. De acordo com a equipe, você vai ter 30 segundos, 45 segundos para falar sobre a sua empresa. E de uma forma interessante, sem querer vender. Porque a apresentação semanal não é sobre venda, né? É sobre você fazer conexões, né? E o que é que você vai pedir ali? Eu lembro que presenciei algumas vezes pedidos bem inusitados. E lembro também de saber, outras vezes, que pedidos irreais aconteceram. Né? O que dá gás na gente como membro, né? E também se espelhar e fazer esses pedidos, né? E me fala o que é que você acha disso, quando a gente tem esses pedidos para fazer, sobre ser específico. Por quê? Porque quem está nos ouvindo, ele pode ser um membro ou ainda uma pessoa que só está conhecendo o BNI. Mas ele sendo um membro, né? Ele vai gostar de ouvir, ele está chegando agora, sem saber muito como fazer a sua apresentação semanal. O que é que diria a Flávia, né? Já membro há mais de um ano, já presidente de uma equipe, né? De um trio de liderança. Qual seria, né, o pulo do gato para esse membro fazer uma boa apresentação semanal? Olha, dizer primeiro o que sua empresa faz, né? Qual é a diferença que ela coloca no mercado, né? O que ela faz que o resto não está fazendo, né? Para a pessoa poder identificar ali qual é o potencial daquela empresa. E em seguida ser específico. Não adianta você chegar pessoas que tal coisa, pessoas que querem construir. Falei, não, gente, eu quero pessoas que querem, vamos supor que eu estou numa fase fazendo projetos específicos de casas de veraneio. Estou procurando pessoas que queiram construir suas casas de veraneio na represa de Avaré. Então, estou sendo específica. Porque quando a gente é específico, a pessoa consegue conectar na cabeça dela muito mais rápido quem são esses nomes. Né? Ela quer a pessoa que quer construir. Nossa, tem um monte. Agora você vai dizer, não, eu quero uma pessoa que queira construir casas de veraneio na represa em Avaré. Nossa, fulano tá. Fulano e ciclano tá.
Ela consegue identificar muito mais rápido quem são essas pessoas quando a gente coloca algo específico. Então, o pedido específico ele é muito importante. O que eu vejo também quando eu visito algumas equipes é a utilização de material de apoio. Eu vi que algumas vezes você já fez esse levante dentro da equipe, né? Sim. Pedindo que eles utilizem material de apoio, né? E a importância disso, né? Como a reunião, ela se torna uma reunião mais agradável quando as pessoas levam material de apoio. Na verdade, o que acontece também é que fixa na gente, né, o que aquele membro faz, porque ele levou o material de apoio e para quem é de visão, né, ele viu o material, ele ouviu e ele guardou, né? Como é que é interessante. Eu vi que você já fez esses movimentos dentro da empresa, Sim. dentro da equipe. Sim, até um que me marcou bastante, até teve 2, assim, últimos que foram sensacionais. A Cecília levou uma carcaça de computador e ela foi levantada da mesa para fazer o pitch dela. Ela derrubou aquele computador. A gente via as pessoas fazendo, uou, caiu o computador. Mas era parte Da apresentação. da apresentação dela, aquilo. E ficou marcado, todo mundo lembra. Todo mundo. Todo mundo lembra do computador caindo e do susto que tomou. Sim, né? do meu coração que gelou na hora. Sim. Exato. E outro dia foi a Natália com o martelinho dela de leilão batendo na mesa, fez aquele barulhão, né, na hora da apresentação dela. E isso marca, as Alguém pessoas vai memorizam. esquecer? Eu nunca mais vou esquecer que a Cecília vai recuperar um computador se ele cair no chão. E eu nunca mais vou esquecer que a Natália auxilia na documentação de leilão. Pois é. E é sobre isso, né? Se a ideia do BNI é que a gente se torne mais visível, que para isso a gente tenha credibilidade e rentabilidade, para ser visível você precisa, como um bom membro, pensar no seu material de apoio, né? E entender que na prática é isso que acontece. Quando você utiliza desse tipo de material, você vai fazer com que as pessoas não esqueçam de você, né? E é muito interessante, realmente. Tem uma história muito boa do Ivan em um dos podcasts que ele conta, né? De uma membro que era do direito de família. E logo quando ela levanta atrás dessa membro, começa uma discussão muito acalorada de um casal. E o Ivan diz que ficou assim, sem entender, né? Como que eles estão brigando aqui, nessa hora, agora? E aí a membro fala, né? Para que, se você quer que isso aqui não aconteça também na sua família, você pode procurar a minha pessoa, porque eu resolvo esse tipo de conflito. Ou seja, fazia parte da apresentação dela, aquela encenação, né? E ele fala que nunca esqueceu sobre aquele fato, sobre aquilo ali que aconteceu. Então, é importante também utilizar. E aí, mas isso vai aflorar, você vai entender que precisa fazer isso do nada. E é bom a gente falar sobre isso, né? Para as pessoas entenderem que tudo é uma metodologia. Tudo está dentro da metodologia. A gente estuda continuamente, né? E dentro dos podcasts e dos workshops existem lá, né, todos os pontos que você pode explorar dentro de uma apresentação. Desde o material de apoio, até o pedido específico, até um case de sucesso. Contar um case de sucesso é muito importante. Então, existem vários métodos que você pode aplicar, né, dentro da apresentação para poder fazer com que as pessoas gravem, né, na memória delas. Se fala muito que as histórias conectam as pessoas. Né? Essa é a ideia dessa série de podcast, trazendo as histórias dos membros aqui, para que a gente possa gerar essa conexão com as pessoas. Né? E a gente aprende isso dentro do BNI, a ouvir as pessoas, mais do que a gente falar, né? O ser interesseiro sem ser interessante sem ser interesseiro, né? Ser agricultor ao invés de caçador. A gente aprende isso no dia a dia lá. E eu sei que você faz isso muito dentro da equipe, né? E me fala um pouquinho sobre como é fácil no dia a dia lidar com líderes, porque essa é a posição do presidente. Você era um líder de líderes. E é fácil você fazer com que todos entendam que você precisa primeiro semear, plantar, para depois colher, mesmo os membros novos. Porque eles chegam, e eu sei que quando chega membro novo, a demanda em cima do trio de liderança é grande. Até para esses, isso é uma tarefa fácil? Não, acho que fácil não é uma tarefa fácil, né? Porque sempre você precisa acompanhar, né? Você precisa estar ali no dia a dia acompanhando, né? Mas não é uma tarefa árdua. Isso não é. Ela não é fácil, mas ela não é árdua, né? Porque ela não é sacrificante fazer isso, de modo algum.
Porque as pessoas que entram para o BNI, elas já entram com um propósito, né? Difícil alguém entrar para uma organização como o BNI, tipo, vou ver no que dá. Não é assim, né? As pessoas, quando entram para o BNI, elas já entram com uma vontade de crescer, elas já entram com esse ímpeto de, cara, eu vou arrasar, eu vou crescer, eu vou me conectar com as pessoas. Então, ela já chega com vontade, né? Então, é explorar mesmo a vontade que essa pessoa tem, né? Ajudar ela a explorar essa vontade dela e aplicar os métodos, que para ela poder ter o resultado que ela espera, né? Então, na verdade, você cultivar aquilo. Então, fácil não é, porque a gente demanda tempo, a gente tem que... Hoje são 28 membros, né? Quase. Então, tem uma assinatura aí para rolar. Então, a gente tem essa quantidade de equipes que a gente acaba olhando todos, presta atenção na apresentação de todos, né? Verifica, vê se está tudo certo. Então, fácil não é, como nada na vida. Mas não é árduo, não é sofrido. Para mim, é muito prazeroso. Prazeroso demais. Muito bom mesmo. Para que quem está nos ouvindo entenda, né, o que é que a gente faz toda semana, quando a gente faz a nossa apresentação semanal e eu falo da minha empresa, eu faço com que a minha equipe entenda o que eu trabalho, o que eu vendo, ou qual é o meu produto, o meu serviço, de forma com que para onde eles vão lembrar do meu serviço. Se eu já tenho uma credibilidade dentro daquela equipe, eles vão me indicar, né? E é muito interessante que a gente não atropele, às vezes, essa ordem dos acontecimentos, né? A gente vê, às vezes, muitos membros novos nessa ânsia, né, de buscar uma rentabilidade, esquecer, às vezes, da visibilidade, né? Então, às vezes ele falta, ele coloca um substituto, né? Ele não comparece, ou ele desliga a câmera, né? E ele não é visível. E não sendo visível, dificilmente ele será credível, né? E aí ele vai olhar no final das contas e vai dizer, o BNI não funcionou para mim. Porque está invertida a ordem das coisas, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter visibilidade, né? Não adianta a gente querer ser visto se a gente não aparecer, né? Primeiro vem a visibilidade. Você estando na visibilidade, você vai criar uma credibilidade. As pessoas vão passar a confiar naquilo que você fez. Você vai contar sobre o seu trabalho, você vai dizer histórias de sucesso, a pessoa vai ver coisas acontecendo e você vai ter uma credibilidade. Somente depois de uma credibilidade formada, aí que vem a rentabilidade, né? Não adianta a gente querer inverter as ordens das coisas, porque vai dar errado. Vai ser uma rentabilidade que vai ser curta e não vai ser... Vai ser curta, né? Pode até acontecer, mas ela não vai durar por muito tempo. Quando você tem uma rentabilidade vinda de uma credibilidade, ela é contínua. A sensação que eu tenho às vezes é que as pessoas acham que BNI é fim. E eu acho que BNI é meio. BNI é meio. Né? E para muitos, início. Né? É verdade. É verdade. Bem início. Colocado, Fá. Para muitos, o início. O início de um desenvolvimento, sim, o início de uma nova postura, né? O início de se enxergar como empresário, né? Porque às vezes eu encontro com pessoas que olham para mim e falam assim, eu não me via como empresário. E eu olho e pergunto, mas quanto tempo você tem sua empresa? 10 anos, 15 anos. Tem 10 anos que você tem seu CNPJ? Sim. E você não era empresário? Não me enxergava dessa forma. Precisei entrar no BNI, né? Para que isso, de fato, fosse apropriado. Eu sou um exemplo disso. Eu trabalhei 15 anos com arquitetura, né? Estava em São Paulo, mudei para Sorocaba e entrei para o BNI em outubro de 22. Eu fundei a Enata em março de 23, 6 meses depois. Foi em março de 23 que eu fundei a Enata junto com a Marcela. Foi ali que eu vi o que precisava. Muitos dizem sobre missão, né? A empresa tem que ter uma missão. Para a gente é muito mais... A palavra melhor que se encaixa é responsabilidade, né? A gente carrega uma responsabilidade muito grande na hora que a gente vai fazer a casa de alguém, fazer o local de trabalho de alguém. É uma responsabilidade imensa. Então, em vez de missão, a gente prefere a responsabilidade. E tendo ideia do que é essa responsabilidade, do tamanho que é essa responsabilidade, a gente aplicou, dentro desse conhecimento, desses 15 anos de arquitetura, um método, né? Um método que vai ajudar a gente a atingir e a cumprir com todas essas responsabilidades. E quem que trouxe isso? O BNI. O BNI trouxe esse conceito, né? Foi aí que existiu uma empresa mesmo, assim, sabe? Que uma empresa nasceu de verdade. Não somente a prática da profissão no dia a dia. Sim. Não, mas assim uma empresa que tem uma responsabilidade para fazer, que tem um método aplicado para todos os projetos indefinidamente. Todos os projetos seguem um método,
né? Lógico que é adaptável, um projeto comercial é de um jeito, um projeto residencial é de outro, uma casa de dia a dia é de um jeito, de veraneio é de outro, mas o método em si, ele é único, ele é aplicado em todos os tipos de projeto, somente dando aquelas adaptações, né? A tradição mais inovação. Sim, a gente pode dizer então que a gente tem uma Flávia antes e uma Flávia depois. Ah, com certeza, sem dúvida, certeza absoluta. Isso é bom. Uma Flávia que consegue falar em público sem tremer. É treino, não foi treino? Foi treino. Até essa semana, conversando com a Alexandra, eu falei, agora que tá ficando mais fácil, vou passar para você a presidência. Mas foi maravilhoso. A gente troca a gestão das equipes de 6 em 6 meses. E por isso a Flávia está falando que agora que eu já achei que é comum fazer, né, eu tenho que passar o bastão agora para o próximo presidente. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando, para quem está nos ouvindo, pensando que esse é o primeiro de tantos que virão, para inspirar membros, pessoas que hoje já são membros do BNI. Olha, eu acho que é a aprendizagem contínua, se dedicar a aprender sobre o método, ver quais são esses diferenciais, que tem vários workshops de método que a gente tem disponível, estudar, ver quais são esses métodos, ver o que se aplica dentro da sua empresa, dentro do seu universo, e aplicar de forma religiosa, sabe? Começo, meio e fim, né? Não queira chegar no fim antes de ter o começo, antes de ter o meio. Vamos passo a passo, e de uma maneira constante, de uma maneira que vá degrau a degrau, né? Uma construção de uma empresa, a construção de uma reputação, ela não acontece de um dia para o outro. Sim. Ela é um processo. Ela não é um processo curto, ela é um processo longo, né? Então, não ter medo desse processo, porque esse processo ele vai ter que acontecer para você ter sucesso. Então, que você comece ele o quanto antes, né? Quanto antes você começar, antes você vai chegar no topo. É isso. E para alguém que não seja membro ainda do BNI, que está nos ouvindo, o que é que você falaria para essa pessoa? Olha, que quem quer hoje crescer, evoluir, não só como profissional, mas como ser humano também, é fundamental que a gente tenha apoio, né? Que a gente tenha um apoio no que eu digo de conhecimento, né? O BNI é uma instituição que tem um conhecimento de 40 anos, né? Não é à toa que está há 40 anos fazendo o que faz de maneira contínua e constante, né? Quem está fazendo isso há 40 anos é porque resultado tem. Senão não existiria mais, né? Então, se apegar a um método que tenha cultura, que tenha fundamento, não somente a atividades isoladas, né? A gente vê muitos grupos com atividades isoladas, Sim. né? Uma reuniãozinha aqui, um café ali, um coquetel para cá, um bate-papo ali, e isso espaçado. Gente, tem que ter cultura, tem que ter método, tem que ter valor aplicado em todos os momentos do método, para isso ter constância, para isso ter evolução, né? Para ser uma evolução dia após dia, né? E o BNI oferece isso pra gente. E oferece isso pra gente assim de uma maneira muito ampla, né? E o Builder tá aqui no meu celular, eu posso acessar ele agora. Saindo daqui eu posso colocar no meu carro e ir escutando daqui a Sorocaba, escutando os podcasts e aprendendo, né? Então isso é muito fácil, o acesso a isso tudo é muito bom. E fora o acesso que você tem ao conhecimento de toda a sua equipe, né? Você vai se conectar ali com as outras pessoas da equipe, você vai ter acesso ao conhecimento dessas pessoas, porque a gente é uma equipe que divide conhecimento. Dentro da nossa equipe a gente divide muito conhecimento, né? Acho que em todas as equipes do BNI existe isso, né? De você sempre dividir o conhecimento que você tem com o seu colega de equipe. Então você acaba tendo acesso aí a uma rede absurda. É você crescer com as histórias dos outros, né? Exato. E é interessante como isso acontece no nosso dia a dia, realmente, dentro das equipes. Para você que nos acompanhou até agora, esse foi o primeiro de muitos que virão, no propósito e na ideia de fazer com que a gente possa divulgar, né, o que fazemos, como fazemos e o porquê fazemos, né? Cada um, quando entra dentro do BNI, tem o seu porquê, tem o seu motivo. O que é que te trouxe aqui, né? E eu acho que se a gente puder hoje encerrar com algo que fique para vocês, não parem de tentar. Tentem mais uma vez. Empreendedorismo não é fácil. Não é uma jornada fácil. Mas também não é impossível
de você conseguir sucesso. É fato que estar dentro, né, de uma organização que há 40 anos, quase 40 anos, faz o que faz, é muito mais fácil, né? Mas independente de estar ou não, continue tentando, continue fazendo as coisas que você faz da forma que você faz. Mas se você quiser fazer diferente também, talvez seja a sua hora de conhecer um pouco mais sobre essa organização que nunca teve um decréscimo em 39 anos de existência. Muito obrigada, Flávia. Eu que agradeço, por obrigada. estar aqui. Assim, muito orgulhosa, viu, de ter você aqui, de receber você aqui, de ouvir um pouco mais da sua história, porque eu acho que, às vezes, as pessoas podem pensar que o que a gente está fazendo é só algo pequeno, é um podcast no interior de São Paulo, né, para poucas pessoas, mas se a gente atinge e esse fala para 2, e esses 2 falam para 6, isso toma uma proporção muito grande, né? No coração das pessoas, na vida das pessoas. E eu entendo como eu sinto que você faz parte do BNI no sentido de também quero transformar a vida das pessoas. Eu não quero só ter a minha vida transformada. Eu quero transformar a vida das pessoas. E isso eu senti desde o dia que eu conheci você. Muito obrigada por ter feito parte, por ser a primeira de tantos que virão. Obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Me sinto muito lisonjeada mesmo, de verdade, de estar aqui com você falando sobre isso e inspirando um pouquinho as pessoas a ter uma jornada legal, leve e com apoio. Obrigada. Obrigada.